Olá, alunos, estamos aqui para a aula pílula sobre cefaleias, um tema muito frequente em provas. Então, cefaleias, basicamente, caracterizamos em dois tipos, primárias e secundárias. Tá? Dentre as primárias, as mais comuns são a enxaqueca, cefaleia do tipo tensional e a cluster headache. Então, essas são as principais cefaleias que devemos saber para a prova. Cefaleia ou migrânia ou enxaqueca sem aura são caracterizados por 5 ataques, que duração de 4 até 72 horas, se não for tratada, tendo duas das 4 características, unilateral, pulsátil, moderada a severa e agravada por atividade física de rotina. Então o paciente fica quieto, porque se ele movimenta, piora a dor. E pelo menos um dos itens abaixo, náusea ou vômito, foto e fonofobia. E, logicamente, excluindo qualquer outra causa secundária de dor. A enxaqueca ela pode ser acompanhada ou não com aura. O que é a aura? São sintomas focais, tá? Que pode aparecer em 2 ou mais crises, e as mais comuns são visuais. Espectro de fortificação, parece um raio passando na visão. Mas também pode ser sensitiva, sintomas de formigamento, dormência, alteração de linguagem ou da fala, perdas motoras transitórias, alteração de tronco encefálico como diplopia e vertigem, e alterações retinianas como amaurose fugaz, com melhora abrupta. Geralmente a duração dela é de 5 minutos a 60 minutos, precedendo a enxaqueca. Mas também pode ser durante a enxaqueca ou após a enxaqueca. Em raros casos, pode vir a aura e não vir a enxaqueca. Então fiquem atentos para isso, que isso é uma característica muito marcante nas enxaquecas. Qual que é o tratamento? Isso é um tema comum. Medidas comportamentais, primeira coisa, mudar o comportamento do paciente, fazer ele dormir melhor, atividade física, se alimentar bem e diminuir a dor. Tá? Então, gostam muito de perguntar quais são os tratamentos, medicações mais usadas para retirada da dor do paciente. Os principais, analgésicos comuns, dipirona, paracetamol ou os próprios anti-inflamatórios. Analgésicos cafeinados, são dipirona ou paracetamol associado à cafeína, que potencializa o efeito dele. Derivados ergotamínicos, triptanos, antidopaminérgicos, aqui entra o Amplictil ou mesmo o haloperidol, e os corticoides que devem ser usados com cautela. Então, esses são os tratamentos abortivos e temos tratamentos profiláticos, tá? Que o paciente tem 2 ou mais crises por mês ou que tem uma crise muito intensa, que incapacita ele para o trabalho ou para qualquer outra atividade. Quais medicamentos usar? Beta-bloqueadores, bloqueadores dos canais de cálcio, no caso a flunarizina, anticonvulsivantes, ácido valproico, topiramato e lamotrigina, antidepressivos tricíclicos e inibidores da recaptação de serotonina. São medicações que podem ser usadas para diminuir a intensidade ou diminuir a frequência da dor. Quanto tempo que eu vou usá-los? 6 meses, pelo menos. Uma outra cefaleia, que é bastante característica, que é bastante frequente, só que não é tema de prova, é a cefaleia do tipo tensional. Eu vou citá-la rapidamente, tá? Que é uma cefaleia de fraca intensidade, bilateral em aperto, que dura de 30 minutos até 7 dias, tem uma duração longa e que não incapacita o paciente. O paciente faz atividade física sem problemas, tá? Não tem náusea, não tem fotofobia, não tem nada. Então, uma cefaleia mais amena, geralmente piora ao final do dia. As mais comuns são a migrânia e a cefaleia em salvas. A cefaleia em salvas ela é muito marcante, elas são pelo menos 5 episódios de uma dor lancinante, orbitária, supraorbitária ou temporal. Geralmente dura de 15 até 180 minutos, então dura até 3 horas se não tratada só. E geralmente associada a um ou ambos dos seguintes: hiperemia conjuntival, lacrimejamento, congestão nasal, rinorreia, sudorese de face, miose, pitose e edema palpebral. Então são alterações trigêmino autonômicas. Lembrar que essas alterações trigêmino autonômicas são unilaterais do mesmo lado da dor. Tá? E pode ter de 1 ataque até 8 por dia. Excluindo qualquer doença orgânica, fecho como cefaleia em salvos ou cluster headache. E quais são as características desses pacientes que não têm esses critérios primários? Então, os pacientes não têm características usuais, que eu citei para vocês, elas se encaixam nas cefaleias secundárias. Então, quais são os sinais de alarme que me ligam o red flag, que me ligam a lanterna, que eu preciso investigar? Pacientes com cefaleias na terceira idade, paciente nunca teve, acima de 50 anos, se é uma cefaleia nova, investigar. Mudança do padrão, então o paciente teve uma dor de cabeça, tinha uma dor de cabeça, de repente muda o padrão. A aura era
era visual e agora virou hemiplégica. Opa, será que não pode ser um AVC? Início súbito. Então, aqueles inícios muito abruptos, lembrar de HSA, desencadeada por esforço físico, mesma coisa, HSA pode ser desencadeada por esforço físico, então eu tenho que excluir essa característica. Evolução que a cada dia vai piorando, lembrar de tumor, trombose venosa cerebral, piora com a postura, hipertensão intracraniana pode fazer isso, pior cefaleia da vida, associada a sinais focais, ou cefaleias novas em pacientes que têm câncer, AIDS, ou associada a outras doenças sistêmicas. Então, se o paciente tiver algum sinal de alarme desses, investiguem, exame de imagem, líquor, arteriografia, o que seja. Vocês precisam excluir que ele não tem uma doença orgânica para você caracterizar ele como uma cefaleia primária atípica. Então, paciente com cefaleia, ele tem características usuais? Não tem sinais de alarme? Exame neurológico normal, gente, isso é uma cefaleia primária, tranquilo, não se desesperem. Tá? Sabendo as características de cefaleia secundária, vocês conseguem fazer isso. Agora, se ele tiver qualquer característica que não é usual, tem fatores de alarme, o exame neurológico não é normal, gente, a gente tem que investigar. Procure, trate esse paciente. Tá? Você investigando, você excluindo, você consegue liberar esse paciente com tranquilidade e falar para ele que não tem nenhuma cefaleia dele associada. Obrigado, boa prova.